Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Bem-vindos, amigos da rede LGBT Podcasters, para um momento histórico. Hoje, aqui no Fora do Meio, dois gigantes vão se enfrentar num ringue principal da militância na internet. De um lado, ele, o discurso empoderador e que exibe seu orgulho aos quatro cantos do mundo, o meio LGBTQIA+. Do outro lado, também peso pesado e com cara de mal, o Fora do Meio LGBTQIA+. Um cobra do outro a necessidade de posicionar, de uma luta por um ideal, por aceitação e por normalização. Do outro lado, o discurso de isenção, de que ninguém é obrigado a se posicionar, do direito a ser discreto quanto à sua sexualidade. Enquanto um afirma que os dentro do meio não o aceita como ele é, o outro alega que o aproveitamento de benefícios conquistados pelas pessoas trans e afeminadas, que são desprezadas pelos fora do meio. Esse é um confronto que vinha sendo esperado há meses pelos ouvintes e que finalmente está prestes a acontecer. Quem vai levar esse cinturão para casa? Para quem vai a sua torcida? Pois é, ouvinte, apesar da brincadeira imitando a abertura de uma luta de boxe, esse episódio do Fora do Meio não vai colocar dois oponentes para batalhar. Afinal, você que me acompanha sabe muito bem que o Fora do Meio do nome deste podcast não tem nada de discreto e se esconder atrás da heteronormatividade. Nós temos orgulho das cores que nos representam e de falar sobre quem somos. Mas é fato que a disputa entre o que é dentro e fora do meio LGBTQIA+, existe e está presente no nosso dia a dia, seja em palavras ditas em uma roda de amigos, seja nas horas de musculação para deixar claro uma aparência máscula e viril, ou em linhas de aplicativos de pegação. Hoje, a nossa discussão é sobre essa eterna luta, buscando mostrar qual é, afinal, o problema de ser um fora do meio cheio de orgulho. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra nas redes sociais como @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, e que é viado até o último grão de glitter. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber aqui comigo um cara muito especial, como vocês podem imaginar. Esse episódio vai fazer uma brincadeira com dentro e fora do meio, e isso é muito louco na minha cabeça, porque a minha visão de fora do meio hoje, graças ao podcast, é completamente diferente da que as pessoas estão acostumadas. E pra gente começar, já convidado, quem é você e de que lado dessa briga você tá? Bom, na verdade, quem tá honrado, na verdade, sou eu com o convite. Eu sou o Renan Oliveira, do site dentrodomeio.com.br. É divertido até estar aqui nesse trocadilho de fora do meio e dentro do meio. Eu escuto o seu podcast e é engraçado, sempre que eu escuto você falando fora do meio, me dá vontade de rir. Sim. Por causa do dentro do meio. O site ele já existe aí desde 2017 e a gente tá nessa luta aí porque a gente acredita, a gente tem certeza que levar informação para as pessoas é a melhor maneira de combater a LGBTfobia no Brasil. Com certeza, e esse é um dos motivos também que me move aqui no Fora do Meio, né? Eu acho que a informação realmente cria empatia e faz as pessoas entenderem, afinal, quais são as nossas demandas, né? A gente aqui dentro do meio, como que é a nossa vida e não é tão glamurosa, tão cheia de festas como as pessoas às vezes pensam. Pois é, quem vê close não vê corre, né? E muita gente também, nesse período que a gente tá enfrentando aí com esse caramunhão na presidência aí espalhando fake news e o cacete, quanto mais informação a gente estiver espalhando, informação de qualidade, bem apurada, estiver circulando por aí, melhor pra gente, né? Melhor pros nossos, pra gente ter contra-argumentos pra responder absurdos que inventam sobre a comunidade LGBT, e melhor também pros nossos aliados, né? Porque além da gente, além da nossa comunidade, por sorte, a gente tem muita gente também que é aliada, então é bom que esses aliados estejam bem informados também. Com certeza, graças a Cher. E esse episódio, ele é possível graças aos apoiadores do Fora do Meio. Então eu quero mandar aqui um abraço muito especial pro Lucas Albuquerque, pro Anderson da Silva, pro Matheus Sampaio e pra Denise Mendes.
E se você, como eles, também quer se tornar um apoiador desse podcast, né, acredita no trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio, eu te convido aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br conhecer os nossos planos de assinatura e vir fazer parte desse time de apoiadores do Fora do Meio. Cada real que vocês me doam para esse podcast, ele é investido nele e ajuda demais esse projeto a continuar de pé. Renan, pra gente já começar, né, com essa brincadeira, a gente tem em comum, né, esse meio no nome, né, se referindo ao meio LGBT, e eu quero começar te perguntando, quando a gente fala, né, do meio LGBT e dessa questão do dentro do meio, do fora do meio, o que vem na sua cabeça, assim, como que você descreveria o meio LGBT para uma pessoa que tá de fora, para um hétero, por exemplo, que não tá inserido dentro do meio? Isso é muito complexo, essa pergunta ela é muito complexa e eu sempre penso nisso porque o meio, assim como a nossa comunidade, ela vem se transformando cada dia mais, né? Uhum. Há uns tempos atrás aí, o pessoal que é um pouco mais velho talvez vai lembrar que a gente era GLS, a gente não era LGBT. A gente incluía, inclusive, os simpatizantes, né? E acabava excluindo o T, deixava o L mais ou menos ali onde ele não devia estar. Então é meio complicado explicar o que é o meio, porque o meio ele vive se transformando. Uhum. Cada vez tem uma letra nova chegando, cada vez tem uma identidade nova chegando, né? Agora a gente tem visto muita discussão também de não binário, de linguagem neutra e etc. Então tá sempre se transformando. Para explicar para alguém que tá chegando agora o que é o meio LGBT, eu diria que é uma comunidade que parece ser uma minoria, mas que cada vez a gente percebe que é maior, onde pessoas que estão longe da norma se encontram, por assim dizer, do que é normativo, do que as pessoas apontam como normal. Uhum. Então eu apontaria o meio para as pessoas como isso. É um lugar onde as pessoas, as minorias, elas se reúnem para se respeitar, para se apoiar e para ser cada vez melhor. Assim, a grande graça, a grande brincadeira, né, entre muitas aspas do meio aí, surgiu para as pessoas identificarem do que elas fazem parte e do que elas não fazem parte. O meio, na verdade, nada mais é do que a comunidade, é um sinônimo de comunidade. Uhum. Né? E a gente acabou criando essa expressão, não sei nem de onde é que ela veio, assim, mas eu acho muito engraçada porque as pessoas têm um pouco de aversão, às vezes, a se tratar como pessoas do meio, né? E parece, assim, que é um clube que você entra e você tem que apresentar realmente a sua carteirinha lá com o holograma da Cher pra poder fazer parte. E é muito mais complexo do que isso, né? As pessoas acham que às vezes é muito simples, é só você dizer sou gay, sou lésbica, sou não sei o quê, e tipo, não, tem todo... Pois é, e eu não sei você, Fernando, mas a primeira vez que eu ouvi essa questão do meio, pra mim, já foi apresentado como algo negativo. Sim. A coisa que eu ouvi já foi o eu não sou como as pessoas do meio. Sim. Eu não sou afeminado como a pessoa do meio, eu não sou escandaloso como as pessoas do meio. Na verdade, o nome dentro do meio, do nosso portal aqui, ele surgiu justamente por causa dessa brincadeira que um amigo meu me falou. Eu sempre, como você gosta de brincar aqui, de viado até a última gota de glitter, sou eu. Eu sou essa pessoa, sabe? Não parece assim por causa dessa voz um pouco mais grossa e não sei o quê, mas eu sou a gay que deita no chão da balada pra fazer a coreografia de Bad Romance, sabe? Sim. Eu sou essa pessoa. Então, o fora do meio, ele sempre me agrediu por causa disso, assim, por causa das pessoas descreverem o fora do meio como se o estar no meio fosse um crime, sabe? Tudo bem você ser gay desde que ninguém perceba que você é gay, desde que você não frequente os meios, desde que você não esteja nas boates, desde que você não esteja nos guetos, sabe? Sim. Isso sempre me agrediu bastante. E é muito engraçado perceber como a comunidade, como algumas pessoas, né, que acham que a gente tem que ser discreto, que a gente tem que se esconder, etc e tal, pintam o meio. É muito bizarro isso, né? Parece que o mundo é menos colorido aqui dentro do meio, do jeito que as pessoas pintam. Sim, e é como se fosse realmente uma coisa negativa. Tanto que quando eu estreiei o podcast, né, pra quem tá me acompanhando agora, que não pegou lá do comecinho, quando eu escolhi esse nome Fora do Meio, eu sabia o que ele significava pra comunidade, porque, como o Renan falou, me foi apresentado como uma coisa negativa. E quando eu criei o podcast, eu queria um nome que ele tivesse a ver com a comunidade LGBT, só que eu pensei o seguinte, eu quero falar com todas as pessoas, eu quero falar com aquela gay que ainda tá no processo de se entender, com aquele hétero que tem curiosidade de saber como é a vida do lado de cá e não tem, às vezes, pra quem perguntar, ou às vezes não quer perguntar pra não parecer invasivo. Essas pessoas, pra mim, elas são pessoas fora do meio, porque elas não estão aqui dentro sabendo como que é a nossa vida, Sim. como que as coisas acontecem. Então a brincadeira pra mim com o nome foi justamente essa, eu dei essa ressignificada, e eu lembro que as pessoas ficaram muito chocadas, assim, no começo, porque todo mundo achava que era um podcast super reaço, assim, né? Como se eu estivesse falando aqui, tipo, não, você tem que ser discreto, fala grosso, e na Smart Fit pra parecer um homenzinho. E é bem o contrário. É divertido. É justamente isso que eu falei, eu
vou até me repetir aqui, essas brincadeiras do meio, do que as pessoas entendem como fora do meio, como dentro do meio. Porque é o que você falou, assim, uma pessoa que não é LGBT, né, não é queer, não é gay, não é lésbico, não sei o quê, ela necessariamente está fora do meio, né, se a gente for pensar friamente. Mas não significa que diretamente ela é um inimigo, né, não é um aliado. Então é divertido também a gente fazer essa brincadeira de estar dentro e fora do meio, porque a cada dia que passa, quanto mais a gente vai sabendo, né, como é o mundo, como as coisas funcionam, o que a gente descobre é que a gente precisa ocupar os espaços. Então, da mesma maneira que a gente tem que estar dentro do meio, a gente tem que estar fora do meio também, né? Tem que saber falar com todo mundo. Sim. Eu sei que exige uma paciência que eu sei que a cada dia que passa a gente tem menos, mas a gente precisa educar algumas pessoas, né? Como eu disse anteriormente, a informação é a nossa maior arma. E não dá pra gente abrir a cabeça das pessoas e enfiar a informação lá dentro se não for de uma maneira muitas vezes polida. Claro que também é aquela questão, né? Não dá pra esperar do oprimido uma paciência, uma educação, né? Gente que leva porrada todo dia, uma hora vai acabar revidando. Sim. Mas tem que ter também as pessoas do lado de cá que tem um pouquinho de paciência ainda, que vai usar a eloquência pra ensinar pras pessoas que, ó, não é bem por aí, tá? Esse negócio que falam pra você de que pintam de parada gay, que é uma grande putaria, que vão enfiar crucifixo não sei na onde, não é bem por aí que funciona, tá bom? Também tem esse lado aqui da militância, o fervo também é luta, tá? Então drag queen não é a mesma coisa que transexual, e travesti, a palavra travesti, que muita gente pinta como uma maneira negativa, etc., não tem nada de negativo, sabe? Essa paciência pra ensinar isso pras pessoas que eu acho que quem tá mais fora do meio precisa ter, sabe? Sim. E é interessante a gente pensar que eu e você provavelmente já estivemos nesse lugar de fora do meio, porque a gente não conhecia. Total. Sim, ninguém nasce completamente desconstruído e entendendo o que é o fora, o que é o dentro, o que é o certo, o que é o errado dentro disso, né? Sim. Eu lembro que quando eu era mais novinho, assim, né, que eu fui começando a entender que, tudo bem achar menino bonito, mas esse menino aqui, na verdade, não é que eu tô achando ele bonito, eu tô querendo beijar ele, sabe? Quando eu fui começando a perceber isso, tudo que você não quer, até por causa do que você ouve das pessoas dizendo, né? Eu acho que ninguém nunca chegou pra mim, Renan, e falou, olha, Renan, você ser gay está errado. Mas a gente vai escutando na escola, vai vendo as coisas nas séries, né? No Zorra Total, a chacota que é o gay aqui, a chacota que é o gay ali. Tudo que você não quer é ser o personagem do olha-faca do Zorra Total. Sabe? Então a gente é ensinado o tempo todo, desde pequeno, que é errado ser o que a gente é. Por mais que ninguém vire pra você e fale, olha, se você for viado, você vai pra... é pecado, tá errado. Por mais que você não tenha essa criação religiosa, de uma maneira indireta, tudo que apontam pra você como sendo alguma coisa mais afeminada, mais próximo da mulher, ou mais... Até os gays que não são afeminados mesmo, né? Tem muita gente que não tem esse quê afeminado, né? Não anda por aí batendo leque, etc e tal. Mas a galera tem essa preocupação de não parecer gay, né? Principalmente quando a gente é mais novo, quando a gente tá nessa fase da adolescência. Exato. Hoje em dia não, tem umas bi muito afrontosas aí, eu fico até orgulhoso de ver. Esses dias, faz um bom tempo, né? Porque a gente tá nesse período bendito de pandemia aí. Mas eu passei na escola que eu estudei do ensino médio e eu vi 2 meninos saindo de mão dada belíssimas, no afronte. Deviam estar, sei lá, na 5ª, 7ª série no máximo. E a escola que eu estudei a minha vida inteira, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se fosse na minha época, provavelmente alguém estaria me jogando no lixo nesse momento. Sim, exato. Sabe? Então é bom ver que a galera tá cada vez menos, né, a referência, que nem eu citei a referência que a gente tinha na minha época, pelo menos, né? Eu falo como se eu fosse uma senhora de 95 anos, mas enfim, quando eu era um pouco mais jovem, a referência que a gente tinha na televisão era o pessoal do Papi, né? A chacota do Zorra Total. Hoje em dia não, a gente tem Pablo Vittar, tem Glória Groove, tem Nina Quebrada participando de série, sabe? As coisas, graças a Deus, a passos muito lentos, né? Porque o Brasil ainda é o país que mais mata LGBT no mundo, mas a passos lentos as coisas estão melhorando, assim. De quando eu era adolescente pra cá, já mudou muita coisa. Sim. Muita coisa. Não, isso é muito... de fato, assim, pra gente que tinha que se esconder na escola, ver essas cenas hoje em dia, você fica até com um quentinho no coração, porque você sente que, assim, as coisas estão lentas, mas evoluiu, né? Uma coisa que você não tinha, e hoje as pessoas têm um pouco mais de liberdade de, realmente, saírem de mão dadas da escola e tá tudo bem, assim, não vai ter ninguém tacando pedra. Isso é lindo demais. Pois é, eu acho assim, a gente não pode baixar a guarda, né? Ainda mais em tempos como o de hoje, que se elege gente como Bolsonaro, né? A gente não pode nunca baixar a guarda, a gente nunca pode esquecer o que a gente passou, quanto sangue rolou pra gente estar onde a gente tá agora. Mas muita coisa melhorou e a gente tem que ser grato, tem que celebrar cada uma dessas vitórias também, sabe? Com certeza. Eu
aprendi muito a gostar de... Até nas músicas hoje em dia eu ouço bastante, mas mesmo quando eu não gostava de Pablo Vittar, por exemplo, que eu achava a voz dela muito estridente, coisa do tipo, no começo da carreira, porque ela evoluiu bastante também como cantora, mas mesmo no começo eu sempre admirei muito o que significa ter um viado nordestino num programa da Globo todas as sextas-feiras, terça-feiras, não sei, não vou lembrar agora quando passava Amor e Sexo. Mas o que significava ter uma figura como ela na televisão. Sim. Sabe? Porque uma coisa é a gente ter a galera mais pet, né, de heterossexual. Outra coisa é a gente ter alguém que destoa disso. A primeira vez que eu vi a Pablo Vittar no Amor e Sexo, ela tava abrindo um espacate, batendo cabelo na Globo, sabe? Por mais que era um horário, não era horário nobre, etc e tal, isso significa muito, muito importante a gente ver que os gays que eles estão mostrando na TV hoje não são mais os gays do CRO, sabe? Sim. Não é mais do CRO. Isso já é uma grande vitória. Não, com certeza. E até aproveitando esse gancho, acho que a gente que passou por essa adolescência, infância lá nos anos 90, né, anos 2000, que as referências da televisão eram essas, né? Eram essas coisas que as pessoas não podiam não falar, mas todo mundo olhava pra televisão e dava risada. E isso pra gente já significava muita coisa, porque você não queria ser motivo de riso, por ser quem você é. E esses personagens, né, esses estereótipos, eles acabaram realmente ficando tão consolidados como sinônimos dos tipos de pessoas que você vai encontrar no meio LGBT, que a gente que não queria isso, e não queria não era nem por maldade, assim, era por falta de conhecimento mesmo, né? Porque hoje em dia você entende que as pessoas não são daquele jeito, não vão puxar e falar olha a faca, não sei o quê, de tom de chacota. As pessoas às vezes estão daquele jeito, têm aquela voz, andam daquele jeito porque elas são pessoas normais, como pessoas dessas, como pessoas canhotas, como pessoas de olhos azuis, verdes, etc. São características que a gente vai aprendendo a normalizar, mas que esses programas acabaram botando num nível de estereótipo, né? Sim, de estereótipo negativo, né? Estereótipo completamente negativo. Até personagens que são celebrados hoje em dia, por exemplo, a própria Vera Verão, eu sou um homem negro, né? Então, tudo que eu não queria também quando eu era mais novo e acontecia era ser comparado a Vera Verão, era ser comparado a Lacraia, porque eram estereótipos assim que eram pintados como negativo. Como eu queria ter uma máquina do tempo, pegar nos meus ombros assim mais novo e falar, bicha, tá tudo bem. Sim. Isso vai ser motivo de orgulho pra você depois, desencana. Não surta com isso. Era tudo que eu mais queria, mas até Vera Verão, que é um personagem que era celebrado, que todo mundo gostava e não sei o quê, quando você vai ver a história, você vê que quem desenhou a Vera Verão foi o Carlos Alberto de Nóbrega, e o que ele queria com a Vera Verão era que fosse uma travesti, que arrumasse confusão na praça, e batesse em mulher, e batesse em todo mundo. Ou seja, quando ele desenhou o personagem, era pra ser um personagem negativo. O tempo todo pensam na comunidade LGBT, principalmente a letra T. Nem posso falar tanto, porque eu sou um homem cis, etc, né? Eu acho que só uma pessoa trans pra dizer as grandes mazelas da comunidade trans. Mas até quando vai pintar um personagem que é amado por todo mundo, eu desconheço alguém que é capaz de falar que não gosta da Vera Verão hoje em dia, sabe? Que viveu aquela época, que viu A Praça é Nossa e tal, e falava que não gostava do personagem. Todo mundo achava divertidíssimo. Mas até na concepção do personagem era algo negativo. Sim. Essa coisa do estereótipo que você falou, do estereótipo negativo, do travesti. Então, se é travesti, tem que ser barraqueiro, tem que bater em mulher, tem que puxar a gilete da língua pra alguém, sabe? Se é a bicha, tem que ser a bicha ultra afeminada que vai fazer o pai passar vergonha, né? O próprio Lúcio Mauro Filho, no quadro do Zó Total, do Papi, você via quando ele chegava falando Papi, o pai dele escondia o rosto, porque ter um filho gay afeminado tinha que ter uma vergonha. A piada era ter vergonha de ser gay, sabe? Aí se a gente, sei lá, pensa em outro personagem LGBT, o Zorra Total, na verdade, ele era um ninho de personagem que, mais uma vez, até Valéria, né, o personagem que era do Rodrigo Santana, o pessoal achava divertido e tal, mas se você olha qual que era a piada, qual que era a graça da Valéria, era uma pessoa trans que o auge da piada era quando a amiga dela chamava ela pelo nome morto dela. Que a gente sabe que uma pessoa trans, isso é horrível, você chamar a pessoa pelo nome, né, pelo nome de batismo, né, que eles chamam de nome morto e tal. Sim. Não tem graça isso. Isso não é engraçado, sabe? Mas a gente precisou passar por tudo isso, por todos esses estereótipos negativos mostrados na TV pra gente o tempo todo, pra perceber que isso não tem graça, que isso não é engraçado, que isso fere, que isso magoa, sabe?
Essa era a grande piada do rolê. Sim. E o importante que eu acho, assim, nesse movimento da televisão é a gente ter saído só dessa característica do humor, né? Ter pessoas LGBTs representadas em outras esferas. Aí começou a parte, né, do drama, que daí todo mundo morria no final, pra gente evoluir pra outras situações que, tipo, a pessoa ser gay, ou ser lésbica, ou ser trans, era só um detalhe, né? Você tinha, claro, a necessidade da ficção, às vezes, de explorar aquela jornada, mas era uma coisa que você via que tinha uma história por trás muito bem construída. Como no caso da novela da Glória Pérez lá, que tinha aquela personagem trans, que ajudou muita gente a se reconhecer como uma pessoa trans. E isso foi lindo, coisa que esses personagens rasos de humor jamais teriam essa condição. Jamais. Eu tenho as minhas ressalvas com o texto da Glória Pérez em algum momento, mas eu exalto muito esse A Força do Querer, porque ela foi uma professorinha. Ela pegou na mão da galera, colocou um personagem que foi feito pelo Silvério Pereira, que era uma drag queen, e colocou uma personagem e se entendendo como uma pessoa trans, e ela explicava, olha, ser trans é isso aqui. Aí tinha um personagem que foi feito pela Carol Duarte, que é totalmente o contrário do Silvério Pereira, que é o personagem aqui que se veste é uma manifestação artística, não é que ele quer ser mulher. Sim. Ele sabe que ele é um homem gay, mas a manifestação artística dele, quando ele quer fazer arte... Então, assim, foi muito bom para dezenas de pessoas. Eu tenho algumas ressalvas justamente por causa dessa questão do que a comunidade trans reclama muito, que é do transfake, né? Eu acho que a Carol, ela fez um personagem excelente, mas talvez tivesse sido um pouquinho mais interessante se tivesse sido uma pessoa trans de fato. Não vou entrar muito no mérito disso, até porque eu tô em contato com algumas pessoas trans, a gente tá fazendo uma reportagem sobre isso, que vai sair depois no Dentro do Meio. Dá uma passada lá no site, a galera, depois pra ver isso. Mas voltando a essa questão dos personagens, de ser só um detalhe, eu acho incrível quando isso é só um detalhe da personalidade, tá dado. Eu assisti agora, por exemplo, agora não, né? Mas eu terminei de assistir o remake de She-Ra. Você teve a oportunidade de assistir? Não vi ainda. Cara, foi incrível, porque assim, tem até um vídeo no canal do Dentro do Meio sobre isso, de como eu fico feliz pelas próximas gerações ter contato com um desenho como esse. Sim. Porque, sem dar muito spoiler pra quem não assistiu, mas tem um dado momento lá que a gente é apresentado pros pais do arqueiro, do personagem arqueiro, e os pais dele são 2 homens gays. E assim, isso não é uma questão, isso não é um problema, não tem um tipo, são 2 homens, tá dado. É um traço da personalidade deles. São 2 homens gays que amam o filho, se preocupam com o filho, tá dado. Sim. Tem as 2 princesas também, a Spinnerella e a Netosa. É o nome das princesas. Também a primeira cena que elas aparecem já de braço dado, tá dado. Não tem um problema delas serem gay, uma construção do tipo, me descobri lésbica, fui Não, já tava lá. Sabe, tem um outro filme também que chama Eu Matei Minha Mãe, mas também a questão do filme não é ele ser gay, é a relação dele com a mãe dele, sabe? Eu amo quando ser gay é só um traço da personalidade do personagem, não é um problema, não é aquilo que vai transformar ele. Porque se você pega a vida real, é isso. Sim. Quando você se entendeu como gay, lógico que teve todas as questões, né? A gente tem essas questões de, não vou ser o que as pessoas esperavam, entre aspas e tal, né? Mas quando isso passa, superado isso, é só um traço da sua personalidade. Não muda você ser gay, deixar de ser gay, não é uma grande mudança. Quando você se corta, você sangra do mesmo jeito, quando você vai participar de um processo seletivo de um emprego, você tem que estar preparado do mesmo jeito, sabe? Quando você bebe demais, você passa mal do mesmo jeito. Algumas pessoas não, né? Saudade meus cachorrinhos. Mas passa mal do mesmo jeito, sabe? Então não tem uma grande diferença. É só um traço da sua personalidade, sabe? Eu espero que um dia... Eu acho que, infelizmente, não vou estar vivo pra ver esse dia. Mas eu espero que um dia as pessoas entendam isso. Sim. Que não é uma grande diferença eu ser gay. Eu não preciso sair por aí com uma armadura, com... Um cartão de visita, assim, né? Exato. E o que eu mais tenho, eu faço questão, eu tenho orgulho, é sair com uma pulseira do orgulho, uma camiseta escrito Gosto de Garotos, que é pra ninguém nem se meter comigo. Sim. Né? Porque, repito, eu sou um homem negro, gay, eu tenho 1,80, eu tenho essa voz um pouco grossa, apesar de ser uma bichona com orgulho, com B maiúsculo, cada dia um level a mais, que nem Pokémon. Mas eu já saio desse jeito, com essa armadura, pra galera nem se meter a besta. De fazer piadinha, sabe? Porque homofobia, pra mim, ela tem que deixar de ser aversão e tem que ser medo. Porque se me atacar, eu vou atacar. Já dizia Inês Brasil. Exatamente. Mas, cara, eu
como uma pessoa fora do meio que sou igual a você. Também adoro sair com as minhas blusas coloridas e etc, pra deixar muito claro, porque tipo, é o que eu sou e isso tá ótimo. Eu amo ser isso. É o que eu sou e você vai ter que engolir, você vai ter que respeitar, sabe? Não vai me diminuir por causa da minha orientação, de maneira alguma. Não vai, você não vai. Eu não vou admitir que tudo isso que a gente falou agora há pouco, sabe? Da galera fazer chacota, não sei o quê. Eu não vou admitir que façam isso comigo. Não mais. Nunca mais. Não, exatamente. E antes da gente continuar, eu quero dar um recadinho muito rápido pra audiência. Gente, não sei se vocês já estão sabendo, mas tem uma nova forma de você entrar em contato comigo aqui no Fora do Meio Podcast. Agora a gente tem um WhatsApp exclusivo pro podcast e manda uma mensagem pra mim no número 11 95377 9241. Pode ser um áudio, pode mandar uma mensagem. Tem o nosso grupo de ouvintes no WhatsApp também agora, além daquele maravilhoso do Telegram, que tem muita gente já fazendo parte. Então, motivos pra falar comigo? Não falta. Me adiciona lá e vem conversar com a gente aqui do Fora do Meio. E ainda continuando um pouquinho sobre o assunto, né, Renan? A gente tá indo pros próximos tópicos da pauta e a gente acaba, talvez por ter crescido com essa visão de chacota, né, de humor, de que é, abre aspas, ridículo ser, né, afeminado, ser gay, ser não sei o que, ser travesti, a gente acaba ainda reproduzindo muita heteronormatividade e homotransfobia dentro do grupo, talvez por traços disso, né? As pessoas, às vezes, eu vejo que elas tentam se afastar ao máximo dessa figura do gay padrão, que é aquela pessoa que fala gritando, que sabe todas as coreografias da Lady Gaga, que não sei o quê. Eu sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa porque minha coordenação motora é de uma vassoura, mas eu queria muito. E a gente vê essas pessoas reproduzindo às vezes um discurso que a gente fica assim, cara, que pena que você deu errado nesse quesito, assim, de você não tá conseguindo enxergar o quão bonito é a comunidade que você faz parte, né? Como que você, que, né, também tem um portal, enxerga isso quando você olha pro meio LGBT? Com uma certa tristeza, assim, porque assim, eu quero entender, né, que somos pessoas diferentes, né? Somos todos diferentes. Então não é todo mundo que é obrigado a colocar um salto, nem todo mundo que vai ter essa capacidade de colocar um salto alto e sair por aí, né, dando pinta, abrindo leque, com shortinho beiracu. Não é todo mundo que tem que ser assim, tá? Eu não acho que todo mundo tem que ser assim. Eu também não acho que todas as pessoas têm que morrer na academia pra ser extremamente musculoso, ter o corpo, a beleza que é dita como padrão, né? Porque quando a gente fala de padrão, principalmente hoje na comunidade LGBT, quando a gente tá falando de padrão, a gente tá falando nada mais, nada menos do que do padrão de beleza. Porque se eu perguntar pra você agora, Fernando, me fala aí o nome de um protagonista negro de novela. Você vai conseguir me lembrar algum ator que é galã, protagonista? Lázaro Ramos não conta, tá? Mas me cita outro ator que foi protagonista de novela. Negro. Cri. Pois eu só consigo lembrar da Thaís Araújo, porque eu adoro os personagens dela. E ela é maravilhosa, e ela é incrível. Né? Mas por que você não lembra? Além de não ter, porque o padrão de beleza, o galã, ele é branco, cara. O padrão de beleza, ele é branco, ele é heteronormativo, ele é isso, quando a gente fala de padrão, é disso que a gente tá falando. O padrão, ele tem que ser branco. Se for homem, ele tem que ser forte. Tá? Ele tem que ser másculo, ele tem que ser viril, ele tem que ter uma voz grossa, ele tem que ter... As mulheres têm que ficar enlouquecidas. Se ele tiver um olho claro, melhor ainda. Se for mulher, tem que ser aquela mulher esguia, sabe? Gisele Bündchen, loira ou cabelo castanho. Então, quando a gente tá falando de padrão, é isso que a gente tá falando. É esse padrão que a gente tá falando, sabe? E a galera que vai pra academia tentar mudar o corpo na malhação, na cirurgia plástica, vai fazer a demonização facial, vai se desfigurar toda em busca desse padrão de beleza que as pessoas mostram pra gente na televisão o tempo todo. Sim. O tempo todo. Eu sou um cara um pouco mais velho, eu já disse isso algumas vezes, né? Mas até banca de jornal, se você for numa banca de jornal e olhar a revista, você vai ver a Juliana Paz. Você não vai ver a Cláudia Gimenez. Cláudia Gimenez também, a galera nem vai saber quem é Cláudia Gimenez. Deixa eu ver uma atriz gordinha. Você não vai ver a menina que fez a Marcelina na capa da revista. Muito raramente você vai ver. Quem você vai ver é a Juliana Paz, fez a Geisa na Força do Querer, gente. Como é que é o nome dela? Belíssima. A Paola Oliveira. É essa galera que você vai ver em capa de revista. Então, quando a gente fala de padrão, é disso que a gente tá falando. Mas eu tô divagando, não era isso que a gente tava falando. Nem todo mundo precisa ser igual, né? E eu acho que tudo bem você ser uma pessoa, entre aspas, fora do meio. Você ser discreto. Desde que você não ataque e não ache que todo mundo tem que ser exatamente igual a você. Sim, você não é melhor do que ninguém por isso, né? Exatamente. Muitas vezes, dependendo, se você for o cara discreto que acha que todo mundo tem que ser discreto também, ao contrário, você não é melhor mesmo, você é pior do que as pessoas que entenderam que as pessoas são diferentes e tá tudo bem,
sabe? Tá tudo bem, assim, você não é obrigado, sei lá, um exemplo besta, agora você tá me conhecendo agora, eu sou essa pessoa com cabelo, mas eu fui careca a minha vida toda, e tudo bem eu escolher ser careca, tudo bem eu escolher ter cabelo, tudo bem eu escolher ter trança, desde que as pessoas, eu nem digo aceito, porque ninguém tem que aceitar nada, desde que as pessoas respeitem as pessoas diferentes. Tudo bem tudo bem você não saber andar de salto, desde que você não critique a outra pessoa que tá do seu lado usando salto. Essa é a questão do estereótipo, do dentro e do fora do meio, a meu ver. Sim, assim. Falando de novo da questão da televisão, né, até as representações de personagens gays que a gente teve nos últimos tempos, que foram representações legais. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, eu tô reassistindo Chica da Silva. Tem o personagem lá do Zé Maria, que ele é levemente afeminado, e você vê que ele tem umas características, mas ainda assim, ele tem todo ele não é uma bicha afeminada no nível Vera Verão, porque, né, acho que nem caberia na novela, mas todos os homens, assim, que a gente vê de relacionamentos gays que é apresentado hoje em dia, são todos homens fortes, galãs, bonitos, bombados, e que não representam, às vezes, sei lá, quantos % da comunidade que são daquele jeito. Pois é de novo a galera colocando ali aquele padrão que pra muita gente é inatingível, né? Que nem agora você falando de personagem, eu tô reassistindo A Viagem no Viva e eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido na época, até porque eu era uma criança quando passou essa novela, né, em 96, mas tem um personagem lá que ele contracena com a Nair Bela, com a Dona Sininha, que ele é claramente gay. Ele tem todos ele não tem trejeitos, tá? Ele não tem... Você não olha pra ele e vê que ele é gay, que nem o Félix era, por exemplo, ou que nem o Cro era, por exemplo. Mas ele é aquele cara com os estereótipos. Então é aquele cara que ele gosta de cozinhar, que ele gosta de fazer as unhas das mulheres, que ele gosta de fazer o cabelo das mulheres. Então, assim, de uma maneira muito discreta, eles estão entregando pra gente que o personagem é gay. Porque até quando ele tá com mulher, é muito na coisa da amizade. Ele nunca admira aquela mulher com desejo. Ele admira aquela mulher colocando ela num pedestal, sabe? Como muito gay do estereótipo que as pessoas pintam, fazem, né? Nem, por exemplo, o próprio Cro que eu citei, o pet da Madame. Não é que ele deseja, que ele admira uma mulher, ele coloca a mulher em específico, né, com um pedestal, e, tipo, esse estereótipo de gay que a galera acha que todo gay tem que ser assim. Mas, voltando até a própria questão do padrão e do estereótipo, esse personagem que eu acabei de falar, ele é forte. Apesar dos trejeitos, o Marcelo Serrado não é um cara mirradinho, não é um cara magro, né? Ele é um cara forte também, um cara alto, né? Um cara bonito, né? Se a gente pegar Félix, por exemplo, e o Carneirinho, dois caras também que estão longe de serem caras fracos, mirrados, gordos, né? Todos os caras gays que eles pintam pra gente na televisão, mais uma vez batendo nessa tecla. Eu sei que é chato até às vezes falar disso, assim. Tem uma galera que já deve estar até pensando, lá, milituda, né? Eu sei que é chato falar disso. Mas é verdade. Mas é real, cara. É real, não tem como a gente fugir muito disso. Infelizmente não tem. Se você parar pra pensar, todos os personagens, todos não, mas boa parte dos personagens de destaque, especialmente personagens de destaque que eles pintam como gay, até como lésbica, né? Que a gente teve a Giovanna Antonelli, que fez naquela novela que ela era fotógrafa, né? Que ela larga o marido pra ficar. Teve a própria Nanda Costa também, que fez uma lésbica, mais ou menos, né? Porque o João Emanuel Carneiro, ele tem mania de curar os personagens da novela dele. Mas isso né? é meio complicado. Mas são sempre essas pessoas, assim, com um padrão de beleza que você fala, mano... Pra não falar que não teve nenhum personagem gay de novela que era mais próximo do normal, eu lembro que agora em Amor de Mãe... eu tô entregando toda, que eu sou a noveleira, né? Mas enfim, agora em Amor de Mãe, a gente teve um personagem, que ele apareceu por 30 segundos, ele nunca mais vai aparecer, que era o Felipe, que ele era o amigo da professora lá, que é filha da Regina Casé, que ele era um homem negro. Ele não tinha muito estereótipo, tanto que o personagem do Chai Suede até sentiu o ciúme dele, deu um murro na boca dele lá, achando que ele tava querendo roubar a mulher dele, enfim, etc e tal. Mas ele era um cara que ele não entregava, aspas de novo, tá, gente? Ele não entregava que ele era gay. Você não percebia que ele era gay. Se ele não falasse, olha, eu sou um homem gay, ia passar batido. Porque, mais uma vez, voltando lá atrás, ser gay é só um traço da personalidade. Não é todo gay que chega nos lugares batendo leque,
Enfim, né? Não vou me repetir. Sim, e a gente acaba reproduzindo isso mesmo na comunidade, a ponto de qualquer coisa que seja diferente desse padrão que a gente está acostumado a ver retratado, você rejeita. Então, a drag, né, naquele padrão de cabelo colorido, RuPaul Drag Race, você vai, não, obrigado. A travesti, não, obrigado. A gay afeminada, não, obrigado. Você vai partir para essa coisa porque você não tem interesse em saber, porque você já criou na sua cabecinha o que aquela pessoa é. E você não sabe, porque você não sabe o que qualquer pessoa é. Pois é, e esses estereótipos, eles às vezes ecoam dentro do próprio meio, por assim dizer. Eu tava conversando com um amigo meu agora na virada do ano, e a gente tava falando dessa questão de você se entender gay, ou no meu caso, de você se entender negro, né? Que você vai entendendo, apesar de você ser, você tem que ir vivendo, passando por algumas coisas pra entender algumas situações. E ele tava me comentando que uma vez ele tava conversando com um amigo dele, que era um gay um pouco mais velho e tal, e tava falando sobre a questão de ficar ou não ficar com alguém na balada. E o cara falou assim, você já parou pra pensar que talvez você não fique com ninguém na balada por causa do seu jeito de dançar? Aí você para e pensa, você fala, caralho, desculpa a boca suja aí, mas você fala, pô, num lugar onde eu deveria me sentir um pouco mais livre, né? Que é uma balada gay, então teoricamente nós estamos dentro do meio, as pessoas, todo mundo ali sabe que todo mundo é gay, né? Não é um mistério, não é um segredo, não, né? A gente tá dentro de um gueto gay, é uma balada gay, onde eu poderia teoricamente dançar de uma maneira mais livre, né? Nem dançar mais afeminado, não sei o que, mas dançar da maneira que me faz bem, sabe? Eu tenho que conter os meus movimentos pra que os caras me achem mais interessante. Que palhaçada é essa, sabe? E é um bagulho que, de novo, acontece dentro do meio. Num lugar onde, na teoria, a gente deveria se sentir poder seguro, ser, né? Quem a gente é, sabe? É bizarro isso. Ou, assim, até pra galera um pouco mais, né? Numa sauna, quem já frequentou uma sauna, uma festa de sexo, coisa do tipo, você vê que os caras, às vezes, eles estão encostados numa parede, tipo um boneco de cera, se esforçando pra ser o mais másculo possível pra poder transar. Porque se ele é um cara que anda rebolando, ele não vai atrair a atenção de outro, sabe? Não faz o menor sentido quando você para pra pensar nisso. Não faz o menor sentido. Sim, é absurdo, assim. Eu não sei quando que a gente chegou nesse ponto, mas a gente precisa começar a rever isso imediatamente. E ainda falando sobre balada, que você citou, é uma coisa interessante, porque não só as pessoas afeminadas, né? Mas as pessoas que estão num padrão de corpo diferente do que a televisão mostra, as pessoas que são mais gordinhas, as pessoas que são mais baixinhas, as pessoas negras, as pessoas com deficiência que não se encaixam dentro desse padrão, acabam ficando rejeitados nesses lugares que deveriam ser seguros para elas também, né? A gente acaba criando esses guetos mais específicos, então os grupos de Barbies, os grupos dos ursos e esses outros grupos que a gente acaba subdividindo a comunidade. Eu não sei, né, por eu não ser uma mulher lésbica, eu não sei como é que funciona as festas, os lugares que são exclusivamente lésbicos, se existe alguma divisão também, mas eu sei que no meio dos homens gays existe isso, tem as festas dos ursos, que você sabe que você vai encontrar pessoas gordas, peludas e que tem aquele padrão, então você não curte, você já não vai. E são lugares que as pessoas vão para se sentir segura, porque elas sabem que lá, teoricamente, elas não vão ser discriminadas pelo corpo que elas têm. Muito teoricamente, né? Muito teoricamente, porque a galera que é ursa sofre, geralmente é a galera que mais reclama sobre isso, de ter os seus espaços invadidos, porque quando foi criada a comunidade ursa, obrigatoriamente tinha que ter um percentual de gordura ali. E agora o que mais tem acontecido é as gay bombada, né? As gay de academia que por ter 3 pelos no peito acha que é ursa. Sim. E aí vai lá na barada da ursa dizer pra gorda que lá não é o lugar dela. Sim. Né? É um pouco complicado. Eu tenho as minhas ressalvas até por causa das minhas vivências, né, com a comunidade ursa. Eu acho que eles acabaram, às vezes, alguns deles, falar isso com muito cuidado, com todo carinho, tá? Porque eu sou uma pessoa magra, não tô recriminando ninguém, etc. Mas eu acho que a comunidade ursa, às vezes, ela se fecha muito por causa dos preconceitos que ela já sofreu, por causa da rejeição que ela já sofreu. E aí, às vezes, você só tá ali de boa... E eles já acham que eles precisam repelir você porque você vai oprimir eles, sabe? Teve uma fase da minha vida que eu brincava de ser DJ. E aí um amigo meu que é DJ, que é o Urso, me chamou pra tocar nessa festa. Muito como um amigo mesmo, nem recebi por nenhuma. Foi só pra dar uma força nele lá, pra fechar o line-up. Ele me chamou, tocou. E aí, beleza, depois que eu toquei, eu fui pro Fumódromo conversar com o pessoal e tal. E a gente só tava lá existindo. Eu não tava dando em cima de ninguém. Eu juro por Deus que eu tava tranquilo. E um cara virou pra mim e falou assim, eu não ficaria com você não, porque você é muito magro. E aí eu fiquei tipo, mas peraí, em que momento que eu dei a entender por um instante que eu queria ficar com você?
sabe? E assim, de novo, eu entendo, é o que eu tô dizendo. A comunidade ursa, especialmente, é uma das mais recriminadas dentro da comunidade gay, porque falar isso também com muito cuidado, né? Mas a comunidade gay, ela é gordofóbica, né? A gente sabe que o racismo, ele é mais recriminado. Você falar que você não curte negros, hoje em dia pega muito pior do que você falar que não curte gordo. Você falar que não curte gordo pra galera da academia, pra galera do CrossFit, é mais aceitável, entre muitas aspas, do que você falar que você não curte negro. Então, eu entendo porque a comunidade ursina, assim, às vezes coloca tantas barreiras e se sente tão pouco à vontade de falar com outras pessoas, porque a recriminação é grande. Lógico que é o que você falou, é o que a gente tá conversando aqui, tem nichos, né? Tem nas festas, na Eagle, por exemplo, era pra uma pessoa dessa ser endeusada, né? Porque essa galera, esse estereótipo, na teoria, lá é o que quem tá indo lá curte esse tipo de pessoa. Curte alguém mais cheinho, curte um Daddy, curte um Chubby, né? Curte, sei lá, um Lontra até, né? Que é o urso um pouco mais magro e tal. Na teoria é pra ser assim, mas experimenta passar na frente de uma bigger, no final da bigger, pra você ver. Cada vez menos gordo, cada vez mais bombado. Até os espaços deles, a galera dá um jeito, às vezes, de tirar eles de lá. Não precisa ir muito longe, falando de aplicativo mesmo. O Scruff, quando ele foi criado, se você vê o Scruff, quando você vai mandar um UF pra alguém, é a pata de um urso. Entra no Scruff pra você dar uma olhada quantos gordos você acha lá. E a galera entra nesses espaços, às vezes, domina esses espaços que não foram criados pra elas, foram criados pras ursas e tal, e aí agora você entra lá, você vê que tem cada vez menos ursas, as pessoas estão cada vez menos à vontade dentro dos próprios espaços criados para elas. É bizarro. Sim, e faz um link muito com o episódio que eu fiz no comecinho do ano passado, que é o sobre invasão hétero, porque é um ciclo vicioso, né? A gente acaba fazendo isso nos espaços desses outros nichos e a gente não se dá conta do mal que a gente tá fazendo. E a gente vai lá e critica o hétero que tá acabando com as nossas baladas gays, transformando em recantos de sertanejo universitário. Mais uma vez a questão do estereótipo, né? Porque quem foi que disse que por ser gay a pessoa não pode gostar do bendito do sertanejo? Sim. Né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais artistas maravilhosos aí. Eu fiz até uma matéria no passado sobre isso, quando deu aquela polêmica lá com a Marília Mendonça, de artistas que a gente tem. A gente tem Gabel, a gente tem Alice Marconi, a gente tem Gali Galó. Tem vários artistas LGBTs fazendo sertanejo. Quem foi que disse que sertanejo é coisa de hétero? Sim. Né? Mais uma vez a questão do estereótipo. Que a gente pinta que por ser gay eu tenho que obrigatoriamente de gostar de Lady Gaga, que eu gosto muito. Tem que gostar de música pop como um todo. Tem que gostar, sei lá, Madonna, Cher, Little Mix. Que beleza, né? São pessoas até que uma ou outra dessas que eu citei tem até uma relação um pouco mais íntima com a comunidade LGBT. Então a gente entende porque os gays gostam todo, mas isso não me impede de ouvir um Leandro e Leonardo. Por que não? Porque o Leonardo é escroto? Talvez, mas aí é outra conversa. Sim, a gente tem que ter aquela separação do artista e da obra, às vezes, né? Tem que ter, porque senão você não assiste mais o Harry Potter, você não escuta mais não vou nem citar umas artistas aí, porque senão o cancelamento vem pra gente, nem pra elas. Sim. Bom, eu vou aproveitar pra falar com você, ouvinte, que por acaso, se ainda não segue o Fora do Meio nas nossas plataformas onde nós estamos presentes, seja o Spotify, seja o Deezer, aonde você nos escuta, eu te convido a ir nessa plataforma e seguir o perfil do podcast e se inscrever no nosso canal do YouTube também e outras plataformas onde nós estamos presentes, como no Twitch, por exemplo, para acompanhar as nossas lives, porque cada vez que a gente cresce em número nessas plataformas, cada vez que as pessoas vão lá e dão um seguir e dão um se inscrever e até comentam, né, fazem comentários nas plataformas que é possível fazer isso, seja nos aplicativos que permitem isso, como o Castbox, por exemplo, ou através do próprio YouTube, você tá dizendo pra plataforma que nós sim somos um conteúdo relevante e que vale a pena ela mostrar a gente para novos ouvintes. E se você nos escuta através de algum aplicativo Apple, eu te convido aí na nossa página no Apple lá, dar 5 estrelas e fazer um comentário sobre esse podcast, porque isso ajuda demais a gente a aparecer para novos ouvintes. E isso faz toda a diferença no final do dia. Então, conto com você para me ajudar nessa batalha. E ainda, né, aproveitando esse gancho já, né, das pessoas que acabam falando umas coisas às vezes, infelizmente, né, na próprio meio LGBT, dentro da nossa própria comunidade, tem as pessoas que são
LGBTs, que se declaram LGBTs, mas que fazem umas coisas, às vezes, assim, que não são muito legais pra gente, né? Pois é, a gente tá falando de você, Carlinhos Maia. Exatamente. Aqui, né? Espero que você me escute pra aprender um pouquinho, né? Não sei se você tem... Eu não sei se o Carlinhos Maia é uma pessoa que ele quer aprender, assim. Eu acho que ele já foi falado tanto, assim, que é uma pessoa que eu não sei se eu já larguei de mão ou se eu ainda tento. Aquela história do ninguém solta a mão de ninguém é um pouco complicado quando a gente fala de um Carlinhos Maia, de um Agostinho, de um Diego Hipólito. É um pouco complicado. Todo aquele discurso que eu fiz lá atrás, sabe? Do a gente ter paciência, não sei o quê. Uma hora ela acaba, meu anjo. Uma hora ela acaba. No caso do Carlinhos Maia, eu tenho as minhas ressalvas também, porque chega uma hora também que a gente já tá tão de saco cheio que só da pessoa abrir a boca a gente fala lá, o idiota falando merda, sabe? E às vezes não é bem por aí. Por exemplo, teve um caso recente, entre muitas aspas, do marido dele, que tava dando uma entrevista, acho que era pro Léo Dias, alguma coisa do tipo. E aí ele tava citando o que a família dele falaria descobrindo que ele era gay, sabe? Falar que é errado, que é pecado, que não sei o quê. Não foi ele que tava dizendo que ele acha isso. Ele tava dizendo que a família religiosa dele falaria isso pra ele, mas não fala por causa do dinheiro. Uhum. Se você assiste o vídeo, você percebe que não era uma fala dele. Mas alguns colegas meus, alguns portais, colegas meus, deram a notícia como se o marido do Carlinhos Maia, por ser Carlinhos Maia, né, que a gente já conhece todo o histórico de falar que o casamento dele era um casamento entre dois caras, enfim, todas as asneiras que ele já falou, e pega isso e aí joga mais lenha na fogueira, sabe? A pessoa já não é santa, mas aí ao invés da gente pegar e ouvir, ou ver se a pessoa tá aberta à mudança ou não, não, é Carlinhos Maia, então com certeza falou merda, sabe? A gente tem que tomar esse cuidado. Longe de mim defender Carlinhos Maia, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que tá acontecendo nesse momento, tá? Eu só tô dizendo que, às vezes, a gente tá tão preocupado em cancelar e apontar o dedo ou coisa do tipo que a gente não percebe que não é bem aquilo que tá acontecendo, tá? No caso do Carlinhos Maia, você falou que nem sabe se ele tá preocupado em aprender e etc. Eu concordo contigo, tá? Eu acho que ele já formou uma personalidade, uma característica, até dessa versão do meio mesmo, né? Que a galera, às vezes a gente bate um pouco forte, tem que bater mesmo, mas às vezes a galera acaba tomando uma versão do meio. Teve uma coisa que eu vi o Carlinhos Maia fazendo que eu falei, olha, talvez seja um sinal de mudança, que foi quando ele convidou a Bianca Della Fence pra participar de uma live com ele lá, e aí eles debateram, e aí a Bianca, muito eloquente, conseguiu explicar algumas coisas pra ele. Eu consegui assistir 2 minutos dessa live, porque o Carlinhos Maia simplesmente não deixava a Bianca falar, ele só tava muito preocupado em se defender. Falar, não é isso que aconteceu, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu disse. Ele tava muito preocupado em se justificar, em ser descancelado, tô fazendo aspas pela 8ª vez hoje, com a mão aqui. Tava mais preocupado com isso do que entender onde ele errou. Porque o que eu acho que acontece muito com essa geração de influenciadores, por assim dizer, é que às vezes a galera não dá esse tempo de absorver, de falar, beleza, a galera tá gritando aqui, tá apontando o dedo na minha cara, tá fazendo um escândalo falando que eu errei. No que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Não tem essa preocupação da galera de entender o que errou, de entender porque tá sendo criticada, sabe? Não tá acontecendo isso. A gente tá num mundo onde as coisas acontecem tão rápido que a única preocupação da galera é não ser cancelado. Então, alguém apontou um erro, eu não vou tentar entender o que eu errei ou por que a pessoa tá falando porque eu errei. Não, eu vou pedir desculpa imediatamente, sem entender do porquê que eu tô pedindo desculpa, só pra não ficar mal na fita, sabe? É por isso que eu valorizo, de novo, aspas, não sou eu que tenho que valorizar, mas é por isso que eu valorizo o pedido de desculpas, por exemplo, da Marília Mendonça, quando ela fez aquela piada transfóbica. Porque, ao contrário de todo mundo, ela não chegou pra galera e falou assim, olha, desculpa a quem se sentiu ofendido. Ela falou, não, eu não vou me justificar, não é cabível. A Tata Werneck fez isso também. Não cabe eu fazer esse tipo de piada no mundo de hoje com tanta informação. Eu errei, eu não vou me justificar, me desculpe. Pedidos de desculpa, eles têm que ser assim, gente. Se você fez uma merda, se você é o Carlinhos Maia e fez uma festa no meio de uma pandemia, que eu sei que até foge um pouco da pauta do que a gente tá falando aqui, né? Que ele ter feito uma festa numa pandemia não é por ele ser LGBT, é porque ele é sem noção mesmo. Mas ele não se preocupou em falar, porra, por que a galera tá me preocupando com isso, sabe? Por que a galera tá puxando minha orelha, sabe? A galera não tá preocupada com isso mais. E outra coisa também é os limites da crítica com o cancelamento. Porque às vezes você só tá criticando a atitude da pessoa. Fala, ó, essa piada que você fez aqui não foi legal. É uma crítica, não tem ninguém te cancelando, não tem ninguém falando pra ninguém te ouvir mais, ninguém quer acabar com a sua carreira. Calma, só calma, sabe? E é isso, é preocupante, porque aí a gente tem uma galera assim, sei lá, Roma Gaga, por exemplo, que a gente sabe que é uma pessoa trans, né, tá ali já na margem da margem, é a primeira a levar pedrada, mas às vezes tem umas atitudes que você fala, pô, amiga, não tem como ficar do seu lado também, né, fica um pouco difícil de te defender.
você fazendo isso. Que nem teve alguns anos atrás, eu fui na feira que antecede a parada LGBT pra cobrir e tal, e aí tava a Roma Gaga e a Tchaka em cima de um palco. A Tchaka tava apresentando e tal, do nada, a Tchaka percebeu que o tempo tava estourando, a Tchaka foi fazer uma menção pra Roma Gaga pra ela, né, diminuir ali, pra talvez deixar o palco e tal. Roma Gaga tomou o microfone da mão dela e falou: eu vou sair desse palco porque essa drag está morrendo de inveja de mim. Sabe, num espaço que não cabia isso, que não era isso, sabe? Até aqueles próprios vídeos que a Roma Gaga costuma fazer, chamando o nome de um homem, sabe? Tipo, Thiago, não sei o que, a gente sabe que isso vai virar chacota no meio dos héteros, sabe? Pra que você vai dar mais munição pra um cara que já não gosta de você, que já não te defende, que já vai te zoar só pela sua existência? Pra que você vai dar mais munição pra galera fazer, sabe? É uma galera que você fica assim, tipo, puta que pariu, sabe? Fica difícil ter empatia, fica difícil ficar do seu lado. Eu entendo tudo que você passou, eu entendo os dedos apontados, eu entendo as piadas, eu entendo, eu juro que eu entendo. Mas parece que você não entende, porque olha o que você tá fazendo, olha a munição que você tá dando, né? O próprio Diego Hipólito falou: na verdade eu me encontrei com o Bolsonaro porque eu queria falar sobre o esporte, não sei o quê. Eu não duvido da boa intenção dele em defender o esporte, mas olha quem é, cara! Sim. É um cara que falou que se te visse beijando de mão dada com outro cara na rua, ele ia te bater. Como é que você vai ficar do lado de um cara desse e falar que não, mas, sabe, não dá, só não dá. Fica complicado defender essa galera que tá dentro do meio, sabe? Que na teoria era pra estar junto com a gente de mão dada ali. É difícil, é bem difícil. Sim, a gente não quer partir pro cancelamento, mas também não dá pra passar pano pra tudo, né? Você tem que ter ali um equilíbrio, um bom senso pra você saber, tipo, amiga, você tá fazendo errado e você precisa repensar. E as pessoas têm que estar abertas a repensar, porque eu posso errar, você pode errar, a gente é, querendo ou não, criador de conteúdo, alguém pode chegar na nossa cara e dizer: olha, no vídeo tal, no podcast tal, você falou isso e não foi legal. Sim, total. Aconteceu comigo não muito, né, mas aconteceu recentemente quando eu fiz uma matéria, um tempo atrás, falando que filmes adultos, né, por assim dizer, filmes educativos adultos, que encenam cenas de estupro, tá cometendo um crime porque tá fazendo apologia. E não sou eu que tô dizendo isso, eu não sou moralista, tá? Eu assisto esses filmes também, eu entendo o tesão no sexo forçado, etc e tal, mas não sou eu que tô dizendo que é crime. Tem uma lei ali, é tipificado, não pode atuar de crime. Aí o limite entre o moralismo, entre até onde é o roleplay, isso é outra discussão. Hoje, a nossa legislação diz que um filme em que outra pessoa está fingindo que está estuprando outra pessoa é crime, ponto. E aí eu escrevi sobre isso, talvez eu tenha escrito de uma maneira um pouco mais moralista, me apontaram um dedo ali que tinha razão, eu fiz um vídeo sobre isso depois no meu canal do Dentro do Meio, com um advogado, com um psicólogo, né, explicando que, de novo, não é uma questão de moralismo, eu editei o texto, mas é isso, quando você se coloca no lugar de cancelar outra pessoa, tá tudo errado, porque você se coloca no lugar de que você não erra. Eu sou um pouco mais velho, né? Eu sou da época do boicote. Eu sou da época que porque no boicote, você permite, entre aspas, que a pessoa se desculpa, reveja o erro dela, e aí você volta a consumir se você tá de acordo ou não. Smart Fit, por exemplo. Muita gente cancelou a Smart Fit, né? Cancelou o plano da Smart Fit, deixou de comprar na Riachuelo e coisa do tipo. Mas a partir do momento que essas empresas mudarem o posicionamento, mudarem o negócio, por que não voltar a consumir um trabalho que às vezes, né, que eu posso considerar de qualidade ou não? O caso da Riachuelo é outro também que eu fiz uma matéria que é bem complexo, né? Porque a gente tinha o CEO lá que apoiava o Bolsonaro, mas esse cara se afastou. A gente sabe que muitas das roupas que são feitas pela galera do Riachuelo é feito por uma cooperativa que tem muito costureiro gay. E aí onde fica o seu limite do cancelamento, do boicotar? Esse cara não trabalha, não tá mais lá, né, no grupo Guararapes. Vale a pena eu ainda continuar cancelando, sabe? Eu acho também que o cancelamento e o boicote, ele é uma questão muito particular às vezes, sabe? É muito você com a sua moral, com o que você acha que você deve fazer ou não. Eu, por exemplo, Renan, não consumo mais Habib's, ragaço, essas coisas faz um certo tempo por causa de um posicionamento racista, que depois virou um posicionamento homofóbico, enfim, algumas mancadas. Quando eu tô com alguns amigos e esses amigos querem comer o Habib's, eu vou impedir? Não, come, sua consciência, sua cabeça é seu guia. Eu não como por causa desse motivo. Você quer comer? Beleza, vida que segue, é sua cabeça, é a sua consciência. O meu problema com o cancelamento de Carlinhos Maia e de uma galera é justamente esse também, você querer impor a sua vontade ao outro, sabe? A Anitta é um exemplo disso. Eu também não consumo mais o trabalho da Anitta por questões particulares minhas, porque eu acho
que muitos dos posicionamentos dela lá atrás eram posicionamentos estratégicos. Ela não pensava realmente aquilo. Ela pode ter mudado, né? Ela fez alguns levantamentos políticos, etc e tal. Mas eu, Renan, no meu íntimo, na minha consciência, não me sinto mais à vontade de consumir o trabalho da Anitta. Se eu vou na casa de um amigo meu e tá tocando a Anitta, eu vou pedir pra esse amigo tirar? Não. Ele ouve, problema dele, vida que segue. A gente escuta, a gente vê um clipe aqui, a gente vê um modo turbo que tem ali uma Pablo Vittar, não tem problema. Eu tô dizendo que eu, Renan, eu não me sinto à vontade de consumir o trabalho dela. Se você quer consumir, vida que segue, sabe? Eu acho que é essa questão também, da gente querer cancelar e impor pro outro o que o outro tem que fazer. Não é bem por aí. Mesmo em casos de Carlinhos Maia, mesmo em caso até de Anitta, que se identifica como uma mulher bissexual, né? Pelo menos ela disse que ela se identifica como uma pessoa bissexual. Então tem essa questão também. As pessoas, elas erram. E não é a sexualidade dela que vai determinar se ela é escroto ou não. De novo, não estou passando mal pro Carlinhos Maia. Eu tenho 500 ressalvas no Carlinhos Maia. Às vezes eu sinto vontade de pegar a minha mão direita, bater assim, ó, e voltar. Bicho, acorda pra vida, olha a besteira que você tá falando, mas eu tenho as minhas ressalvas com essa questão de cancelamento. Sim, e a cancelamento, de fato, é uma questão complicada. Total. E uma outra coisa que me chamou a atenção que aconteceu recentemente, e eu acho que também tem um pouco a ver com essa questão da gente, como a gente enxerga as pessoas dentro do meio, e nós mesmos, né, como pessoas gays, inclusive, esse movimento que aconteceu no Twitter há pouco tempo atrás, de as pessoas pedindo desculpas pros héteros pelas gays se pegando. Ai, meu Deus. No Rio de Janeiro. E eu pensei, tipo, gente, eu que tenho consciência que sou gay, estou me prestando ao papel de dizer, olha, eu faço parte dessa comunidade e essa comunidade age assim. A gente transa no meio da rua. Então, desculpa por a gente transar no meio da rua, porque, sei lá, tantas pessoas, que sabe Deus quantos, deve representar o quê? 1% dessa população, fizeram uma coisa errada que é um crime, independente de seja a pessoa gay, hétero, bissexual, sabe? Você tá justificando uma coisa baseada numa condição sexual que não tem nada a ver e pedindo desculpa. Sim, eu fico com muita vergonha disso, porque é aquilo que eu já falei hoje também, mas a galera usa muito isso como justificativa de parada LGBT também, né? Falar, porque parada é sexo ao ar livre e não sei o que, e é putaria, e por isso que eu não vou, porque os gays não merecem direitos por causa disso, não sei o que. E aí você não precisa ir muito longe. Acho que 2 dias depois desse cara que pediu desculpa por causa do punhetaço lá em Ipanema, saiu um vídeo de uma galera transando, de 2 pessoas, né, heterossexuais, um homem e uma mulher heterossexual, transando num terreiro baldio. E eu não vi nenhum heterossexual falando assim, gente, me desculpa em nome de todos os heterossexuais. A gente não precisa ir muito longe. Daniela Sicarelli, quem lembra da Daniela Sicarelli na praia? Sim. Você viu algum heterossexual virando e falando assim, olha, gente, me desculpa, viu? Tá muito errado isso daqui, em nome de todos os heterossexuais. Não, é a questão, mais uma vez, do moralismo. Porque o gay, principalmente, né, especialmente o gay, eu acho que até pessoas trans também são pintadas como promíscuas. Uhum. Parece que a gente, assim, não consegue olhar pra uma pessoa do mesmo sexo que fala, não, eu preciso transar com você agora, tira essa roupa, não importa onde eu tô. E não é por aí, não é a orientação sexual que dita isso, gente, pelo amor de Deus. Essa bicha que pediu desculpa em nome de toda a comunidade LGBT, que teve isso também no carnaval lá, também do episódio do Golden Shower, não sei se você vai lembrar. Sim. Teve também muito gay falando, não, pelo amor de Deus, me desculpe em nome da comunidade, me desculpe é o caralho. Desculpa o palavrão aí, mas me desculpa, não, pelo amor de Deus, gente. Não tem essa, para com esse moralismo. Primeiro que, assim, do mesmo jeito que a gente tem gente safada, a gente até usar a palavra promíscua mesmo na comunidade LGBT, a gente tem gente safada e promíscua entre os heterossexuais. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Olha, eu tento ser uma pessoa paciente, paz e amor, mas isso me tira sério de um jeito. Sim. Vale lembrar que a questão da promiscuidade, eu acho que segundo a OMS, eu não tenho certeza agora, algum convidado meu falou uma vez, é uma pessoa que transa com o quê? 4 pessoas por ano? Acho que qualquer pessoa solteira faz isso, né? Todas nós somos, pelo amor de Deus. E quando eu digo todas nós, eu não tô dizendo todos os gays, não. Eu digo pessoas hétero mesmo. Sim. Mas vai num Vila Mix da vida pra você ver e pergunta pra um cara, fala, oi, escuta, esse ano aqui, você transou com quantas pessoas já? Se ele fala, pelo amor de Deus, sabe? E era exatamente por isso que era ridículo também quererem proibir pessoas LGBT, né? Especialmente homens, gays e bissexuais e mulheres trans, de doar sangue. Porque a desculpa era essa promiscuidade, né? Exigia que esse grupo de pessoas ficasse 12 meses sem transar. Mas tudo bem, uma pessoa que transou com um desconhecido na noite anterior, heterossexual, lá doar sangue. Pelo amor de Deus, isso é um moralismo que... século XIX.
sabe? Pelo amor... Nossa, isso me estressa. Isso é um bagulho que consegue me irritar mais do que Carlinhos Maia. Sim, não, com certeza. Você acha que não é possível e a galera vai lá e prova que é. É isso, gente. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira camisinha. Não é, já dizia Pitty, menino. Pelo amor de Deus. Exato. E eu acho triste ver isso, eu acho que justamente porque mostra o quanto a gente tá tão enraizado com essa culpa cristã, que por mais que você se entenda como uma pessoa LGBT e que tá tudo bem com isso, você se aceita, digamos assim, você fica com essa necessidade de se desculpar por qualquer deslize. Parece assim que você tá esperando que você vai errar, em algum momento você também vai transar no meio da rua, porque é isso que espera de uma pessoa gay. Então você em algum momento vai deslizar e vai cumprir esse papel. Aí você precisa já se desculpar pra dizer, olha, desculpa, né? Não sou eu, é a minha natureza. Tipo, filho. Exato. Mas você usou a descrição correta, é a coisa da culpa cristã. É a maneira que a igreja pintou que a gente tem que ser, a própria questão até do machismo mesmo, né? Do sexo antes do casamento, do você não pode agir dessa maneira, você precisa agir dessa maneira. Você precisa esperar a pessoa certa pra transar, você precisa esperar a pessoa certa pra sentir prazer. E a gente sabe, né? Que não é bem por aí que funcionam as coisas, não é por aí que a banda toca. Nunca foi, isso né? Não vai acontecer. Nunca foi. Pelo amor de Deus, sabe? Acorda pra ver. E sabe o que mais me irrita? Eu não posso falar por essa gay que pediu desculpa, porque eu não a conheço. Mas muita gente que tem esse discurso moralista, do tipo, as pessoas que transam no primeiro encontro, você vai investigar a vida da pessoa? Essa pessoa é a falsa moralista. É a pessoa que gosta de ser dada do avesso por 15 pessoas ao mesmo tempo. Sabe? Mas que quer pintar, quer pagar pra sociedade que... sou pura, meu nome é Poliana, sabe? Toma demência, bicha. Pelo amor de Deus. Me irrita isso. Fernando, isso me irrita. Eu imagino. E não é só você. E Renan, pra gente já partir pro encerramento, infelizmente, porque essa conversa tá maravilhosa, mas deixa eu te fazer uma pergunta... Né? A gente começou esse episódio fazendo essa brincadeira, né, de uma luta de um lado tal fora do meio, de um lado tal dentro do meio. As pessoas precisam escolher um lado? O que você acha disso? Acho que não. Acho que não precisa escolher um lado, desde que, mais uma vez, não fira a liberdade do outro, sabe? Você não precisa impor que a outra pessoa seja... Você não precisa frequentar uma balada LGBT se não te faz bem, se você não gosta do tipo de música, se você não gosta de sair à noite, você não precisa. Mas você também não precisa condenar quem vai, sabe? Eu acho que é muito essa questão de você meio que viva e deixa o outro viver, sabe? Cuida da sua vida aí, 5 minutinhos, e deixa a pessoa cuidar da dela, vai ser feliz pra lá e não enche o saco. Você não precisa escolher um lado, desde que você não interfira na escolha do outro, de ir e vir, de ser, de... É a questão do discreto que a gente falou lá atrás, sabe? Não impõe a sua discretice pro outro. Eu, hoje, do auge dos meus 32 anos, eu não me vejo conseguindo me relacionar com uma pessoa que se identifica como discreta, que é uma pessoa discreta, porque eu acho que eu não tenho mais esse tempo, sabe? De viver o escondido, de não poder dar a mão pro cara que eu gosto, de não poder fazer um carinho, sentar com a perna entrelaçada num restaurante, sabe? Eu não tenho mais esse tempo pra perder, eu me sentiria mal. Mas tudo bem que outra pessoa tenha um relacionamento com essa pessoa, desde que ela entenda, mais uma vez, que eu sou a pessoa que, se tocar Lady Gaga, muito provavelmente eu vou fazer a coreografia, sabe? Se tocar Pablo Vittar, muito provavelmente eu vou cantar junto, sabe? Tudo bem você ser discreto, desde que você entenda que eu não sou, não fui e nunca serei. Eu acho que é essa questão, assim, do fora e do dentro do meio, de ser e de não ser discreto. Tudo bem você não ser, desde que você não interfira na vida do outro. Não queira cagar regra na vida do outro. É esse o ponto. Não, e com certeza, eu acho que a gente, como ser humano, assim, a gente é LGBT, a gente tá inserido dentro de uma sociedade e a gente recebe toda essa carga que a sociedade joga em cima da gente desde que a gente nasce. Antes, às vezes, da gente nascer, né? A gente já tá ali sendo julgado e colocado dentro de caixinhas. E pra mim, a questão do ser dentro ou fora do meio nada mais é do que esse monte de caixinhas. Você se encaixa no não dou pinta. Você se encaixa no a minha voz é grossa. Você se encaixa no meu corpo é um corpo masculino. Você vai se podando, às vezes, até de quem você realmente é, pra poder vestir a carapuça desse personagem, né? A gente, quando começa a se perceber como gay, eu acho que a gente passa um pouquinho nessa fase do teatro, do ator, que você vai criando um personagem pra você quando você não tá confortável com a pessoa que você enxerga no espelho, com as características que aquela pessoa tem. Então você começa a disfarçar e a sexualidade é isso. Você vai disfarçando até que chega uma hora e você diz, olha, não consigo mais. Isso aqui tá pesado. Não dá mais. Tá me sufocando. Aí ou você continua, né, nesse caminho, sufocando e
provavelmente o seu final não vai ser tão bom, porque eu acho que a pior coisa é você estar prestes a findar sua vida, você olhar pra trás e ver que você viveu uma vida de mentira. Eu imagino que isso deva ser a pior coisa do mundo. Ou pelo contrário, né? Você vira aquela pessoa amarga que vai ficar ali de fiscal da vida dos outros e fazendo tudo pra que os outros também não sejam felizes porque você não é. Pedindo desculpa, né? Por causa de atitudes que outras pessoas de outras orientações sexuais também fazem, né? Mas você falou tudo, é essa questão da caixa. A gente passa o tempo todo querendo entrar numa caixa que não é a sua. E eu digo o tempo todo, mesmo as pessoas que assim, já se aceitaram, têm as suas paranoias, cara. Vai fazer uma terapia que você vai ver que mesmo uma pessoa que se pinta como a mais independente, não precisa de ninguém, não sei o quê, tem suas questões incubadas ali. Você fica o tempo todo querendo entrar nessas caixas, e é aquilo que esses dias a Pabllo Vittar fez um vídeo, que até viralizou, não sei se você chegou a ver, mas que ela fala, gata, a forma que Deus te fez, ele jogou fora, ele nem sabe onde tá onde. Você não precisa se encaixar em nenhuma caixa, as caixas que se encaixam em você, gata. Sim. Não sofre. Tenta não sofrer com essas questões de tentar, sabe, ser uma coisa que você não é. Essa é a grande luta, não só da nossa comunidade, né, LGBT e tal, mas das pessoas como um todo, assim, de entender que não é porque você é negro que você obrigatoriamente tem que gostar de samba. Não é porque você nasceu numa periferia que automaticamente você tem que gostar de rap. Não é porque, sabe, esses vários não é porque... Sabe? Não existe uma fórmula do tipo, eu sou assim, então eu tenho que agir assado, sabe? Não existe isso. E é por causa de tentar se encaixar o tempo todo nessas caixas que a gente tem tanta gente infeliz aí, cara. E isso é triste demais. É o que você falou, de separar um momento da sua vida e falar, e não ter certeza se você tá fazendo aquilo porque aquilo te faz feliz ou porque alguém te disse que tinha que ser daquele jeito. Com certeza. E gatos, os únicos gatos que gostam de caixa e que merecem caixas são os felinos, não a gente. Total. Se joga. E no Se Joga desse episódio que a gente falou sobre estereótipos, falou sobre se esconder, falou sobre dentro e fora do meio e das relações, né, das vidas dessas pessoas, eu vou indicar pra você um filme que, se você ainda não assistiu, talvez eu peça pra você devolver a sua carteirinha. Que é um filme lá de 2005, que é um filme que foi muito importante no momento que ele surgiu e que é um filme que até hoje me faz pensar muito, apesar dele ter, né, algumas questões que talvez hoje seriam diferentes, mas que é O Segredo de Brokeback Mountain, do Ang Lee, que foi baseado num conto e que eu gostaria muito que, se você não viu, ou se faz tempo que você viu, assista de novo e repense um pouquinho a sociedade que é retratada no filme, que é uma sociedade dos anos 60, se eu não me engano, com a sociedade de agora, com essa questão do discreto fora do meio e das pessoas que se assumem. E como que o filme lida com isso do passado e o quanto a gente evoluiu o presente ou aqui dentro da cabeça. Será que a gente evoluiu o bastante? Então, pega esse filme e faz um estudo. Assiste ele e pensa, baseado em tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio. É clássico, é maravilhoso. Eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, eu ainda tava no armário ainda, né? Eu não tinha noção. E o que você faz todo sentido. Eu acho que de vez em quando algumas obras faz sentido a gente revisitar com a cabeça de hoje, revisitar no contexto de hoje. Já que você indicou filme, eu vou pegar uma carona e vou indicar filme também. O filme, inclusive, que eu falei um pouco mais cedo, que foi o Eu Matei Minha Mãe. Eu dei uma pesquisada aqui enquanto você falava desse. É um filme de 2009... Ele é dirigido pelo Xavier Dolan. Ele não é um filme americano, então ele tem toda uma pegada diferente e tal. Não tô querendo pagar de cabeçuda, nem coisa do tipo. Mas eu gosto muito de como esse filme ele é retratado. Tem essa questão, né, de ser gay não ser uma questão. E de como você se identifica muitas vezes nele, porque o filme ele mostra a relação de um filho com a sua mãe. E eu assisti esse filme ali no finalzinho da minha adolescência e você começa a identificar alguns comportamentos que todos nós temos, aquela adolescência rebelde, sabe? Minha mãe não entende, não sei o que, e a sua mãe só querendo te proteger do mundo. Então eu indico muito esse filme. É um filme, inclusive, que eu preciso revisitar hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Mas que é um filme muito, muito bom. Chama-se Eu Matei Minha Mãe. Eu acho que tem na Netflix. Mas se não tiver meios alternativos aí, é bem fácil de achar. Sim. Xavier Dolan, Eu Matei Minha Mãe. Assistam. Com certeza. Cara, de verdade, assim, eu fiquei muito feliz com esse episódio. Eu acho que a gente conseguiu percorrer assuntos muito interessantes e, de verdade, Renan, eu não tenho nem palavras pra agradecer você aceitar esse convite e estar aqui comigo fazendo essa brincadeira, né? E falando sério, né? A gente usando essas nossas brincadeiras
brincadeiras com o meio LGBT para poder levar para as pessoas algumas coisinhas para elas pensarem, e eu tenho muito orgulho de fazer isso, tenho muito orgulho de ter pessoas como você fazendo isso na internet, e mais orgulho ainda de a gente ter feito essa parceria e tá aqui conversando, tá aqui jogando isso pro universo, e obrigado de coração por estar aqui comigo. Imagina, se tem alguém que agradece esse convite sou eu, é o que eu falei mais cedo. Eu acho que a gente tá num momento em que formação é a maior arma que a gente tem, a mais valiosa, mais poderosa arma que a gente tem. Então, vindo ela de sites como o meu, ou de canais no YouTube, ou de podcasts como o seu, o trabalho maravilhoso que você faz, é isso. A gente tem que ir se unindo e se ajudando de alguma forma, assim, sabe? Ao invés de criar rivalidade e tal, a gente ir se ajudando e conversando, e entendendo, e debatendo, e fazendo um meio melhor, né? Esteja você fora do meio ou dentro do meio, o importante é que a gente faça um meio ali cada dia melhor. Sim. E, gente, esse aqui não é igual matemática que você, né, os dois opostos se anulam. Aqui não, aqui a gente domina tudo, dentro e fora do meio. Exato. Muito bem. E Renan, como que as pessoas te acham na internet e nas redes sociais? Gente, dentro do meio.com.br é o site que a gente tenta ali atualizar todo dia. Eu tenho, além de mim escrevendo, né, eu escrevo sempre, busco escrever todos os dias. De vez em quando eu me dou umas folgas aí porque é pesado. Você que faz o podcast aí, você sabe que é pesado. Mas além de mim, eu tenho já um outro repórter ajudando, que é o Rafael Rebadan, fazendo umas reportagens especiais. Tenho colunistas de saúde e direito, que é o William Augusto e o Felipe Medeiros. Então, assim, o lugar mais fácil de encontrar é www.dentrodomeio.com.br. Mas você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Dentro do Meio, tudo junto, no Facebook, ou no Twitter e no Instagram, que é @_Dentro do Meio. Também tudo junto. Esse underline antes, né, do nome, @Dentro do Meio no Twitter e no Instagram também. Você encontra a gente lá, vai lá dar um like, vai lá conversar com a gente, mandar uma mensagem, e é isso. Perfeito. E se você também não segue o Fora do Meio, eu te convido a seguir a gente no Instagram, no @Fora do Meio Podcast, ou no Twitter, no Fora do Meio Pod. E claro, mandar um e-mail pra mim, fala pra mim, você tá dentro do meio, você tá fora do meio, o que você ficou mais pensativo dessa conversa que a gente teve aqui hoje, no Fora do Meio Podcast, @gmail.com, ou através do nosso site, www.foradomeio.com.br. E é isso, gente, eu quero agradecer demais a audiência de vocês que acompanharam a gente aqui nesse episódio, né, discutindo essas coisas maravilhosas, e eu espero vocês de novo daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. É isso, gente, obrigado por ter ouvido, espero vocês no dentrodomeio.com.br. Tchau, tchau. E é isso então, até a próxima, tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.